Hoje nós vamos falar sobre física, vamos falar um pouco sobre aquela parte de eclipse, aquela parte de ótica, princípio, propagação retilínea da Lua, tá? Lembrando também, ligado um pouco à geografia, né? Já que os vestibulares estão muito contextualizados, veio aquela parte também do verão, do inverno, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Então nós vamos ver por que essas razões na aula de hoje, explicando alguns fenômenos ópticos também, como a eclipse solar, a eclipse lunar, que também é um fenômeno óptico, ok? Você pode interagir conosco através do nosso Facebook aí, só entrar aí, professor Luiz Carlos Noronha, né, tá certo? No Facebook aí, tá mandando um abraço aí para minha mãe, professora Nessi Noronha Mota, né, lá de Apodi, minha irmã doutora Solange, tá certo? Então vamos acompanhar aí o nosso Twitter também, que você pode interagir através do Twitter, @Prof. Luiz Carlos, beleza? Então, vamos para a primeira questão e dentro dessa questão a gente fala um pouco, dá um resumo da matéria do que vocês já viram em sala de aula. Em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observado numa faixa ao sul do país o último eclipse solar total do milênio. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nessa eclipse? Desses 3 corpos, qual faz o papel de anteparo, de fonte e de obstáculo? Então, assim como em qualquer concurso, em qualquer prova, nós vamos reler a questão. Em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observado, numa faixa ao sul do Brasil, o último eclipse solar total do milênio. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Letra A. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Letra B. Desses 3 corpos, qual faz o papel de anteparo, de fonte e de obstáculo? Vai para cá, para cá, para cá, para cá, isso. Vestibulando, olha só, eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. Então, esses são os 3 corpos que participam ativamente da eclipse. No caso da eclipse solar, a eclipse solar é quando a gente não vê o Sol. Ora, se eu estou aqui na Terra e aqui está o Sol, e eu deixo de ver o Sol, é porque alguma coisa passou entre o Sol e a Terra e impediu que os raios solares chegassem à Terra, formando assim a sombra na Terra. Esse corpo, lógico que a gente sabe que é a Lua. Então, a eclipse solar, os 3 corpos que participam, está lá o Sol, está aqui a Terra, eu estou vendo o Sol, em alguns momentos eu não vejo mais o Sol, é porque a Lua se colocou entre o Sol e a Terra. E quando ocorre isso, a sombra da Lua vem para a Terra e aonde aquela sombra chegar na Terra, nós não vamos ver o Sol. Então, os 3 corpos, lógico, o Sol, a Terra e a Lua, tá? Quem é o anteparo? Quem é o obstáculo? O obstáculo aí vai ser a Lua, que vai ficar o obstáculo no meio do Sol e da Terra, impedindo que a Terra veja o Sol. O Sol vai ser uma fonte e a Terra vai ser o anteparo. O anteparo é onde é projetado a sombra da Lua, ok? Então, vamos ver aí, na telinha aí, a gente colocou aí o desenho. Olha aí o que acontece. Essa é a eclipse solar. Ali está o Sol, do lado esquerdo, tá certo? Vocês podem observar. E à medida que o Sol está aí, você vai vendo que a Lua se colocou aqui, ó, entre a Terra e o Sol. O raio solar vem, bate na Lua e a sombra da Lua vai lá para a Terra. Aí quem está nesse ponto aqui, ó, que eu coloquei a sombra total, vê um eclipse total do Sol. Essa sombra mais escura aí, quem está aqui na Terra que vê essa sombra escura aí, ela não vê o Sol, é o eclipse total. Quem está aqui desse outro lado maior, eu coloquei aqui, ó, na penumbra, ele fica vendo o Sol, mas uma parte dos raios solares não chega, é uma sombra menor, tá? E nos outros pontos aqui da Terra, continua vendo o Sol normal. Então, a eclipse solar, ela só ocorre nesses pontos da Terra. A Lua, ela é pequena demais, comparada à dimensão do Sol e à distância que ela está da Terra, para a sombra dela cobrir toda a Terra. Só uma parte da sombra da Lua chega na Terra. Aonde essa sombra chega, eu tenho um eclipse total. No outro ponto em que só chega uma parte da sombra, a gente chama de eclipse parcial do Sol, ok?
Lembrando a vocês que os 3 corpos que ele pediu, então vai ser quem que provoca a eclipse? O Sol, a Lua e a Terra. Como a sombra da Lua está projetada na Terra, então nós temos aí a Terra como sendo o anteparo, a Lua como sendo o obstáculo e o Sol como sendo a fonte. Então, voltando aí à questão anterior, tá? Vamos aí, voltando à questão anterior, nós vamos ver o quê? Só um probleminha aconteceu aqui, ao vivo é assim mesmo, mas ele perguntava, vai para cá, para cá, para cá. Então, enquanto volta aqui a imagem, ele perguntava quais são os 3 corpos que participam da eclipse no nosso sistema solar. O Sol, a Terra e a Lua que fica entre o Sol e a Terra, impedindo que a Terra veja o Sol e chegando assim o Sol bate na Lua e a sombra da Lua vai para a Terra. Então a Terra é o anteparo, a Lua é o obstáculo e o Sol é exatamente, está aí ó, a figurinha, essa é a eclipse solar. Mas também existe a eclipse lunar, né? Mais uma foto, está aí o Sol, está aí a Lua no meio e está aí a Terra. Aonde a sombra é mais forte aí, ó, nós temos a eclipse, está aí o mouse mostrando, nós temos aí a eclipse, ó, quem está aqui nesse ponto da Terra vai ver a eclipse total do Sol. Quem está nesse aqui, ó, onde só aparece a penumbra, né, a região de penumbra, a gente vê a eclipse parcial, só alguns raios solares deixam de chegar aqui. E quem está nesse outro ponto aqui da Terra, ó, não percebe a eclipse. Então, a eclipse solar, ela não ocorre em toda a Terra, como eu já falei, porque a Lua é muito pequena comparada à dimensão da Terra e do Sol aí, ok? Então, quais são os 3 corpos que provocam a eclipse solar? Sol, Lua e Terra. Quais são as posições? Exatamente, a Lua, ela vai ficar entre a Terra e o Sol, ok? Aí é eclipse solar. Então, o Sol, quem está nessa região aqui da Terra, deixa de ver o Sol, então é eclipse solar. Mas existe também a eclipse lunar. Olha aí a eclipse lunar. O que é que acontece? A eclipse lunar, lógico que o que é que ocorre? Para cá, para cá, para cá. Na eclipse lunar, está aqui o Sol, está aqui a Terra. E a Lua, que a gente sempre vê, ela fica num plano em que a sombra da Terra vai para a Lua, então a gente não consegue mais ver a Lua. Então aí a gente chama de eclipse lunar, quando o Sol ilumina a Terra e a sombra da Terra vai para a Lua. Então na eclipse lunar eu tenho Sol, Lua e a Terra é que entra entre o Sol e a Lua e dessa forma a sombra da Terra vai para a Lua e a gente deixa de ver a Lua. Então a Lua vai desaparecendo devido à sombra da Terra. Então olha aí na figurinha, aí na telinha, eu vou ter aí o Sol, a Lua e a Terra no meio, ok? Então, nesse caso, o Sol ilumina a Terra e a sombra da Terra vai lá atrás na Lua. Ó. Como a Lua não tem luz própria, a Lua não é uma fonte primária de luz, ela mesmo não produz a luz dela, tá certo? Então, ela é uma fonte secundária, a gente vê a luz porque a luz do Sol bate na Lua e vem para a gente, é um reflexo da luz solar, vai para cá, para cá, para cá. Aquela luz que a gente vê da Lua, na verdade, são os raios solares. Os raios solares batem na Lua e reflete para a Terra. A Lua, ela não produz a própria luz dela, então ela não é uma fonte primária de luz, tá certo? Como o Sol é, o Sol produz sua própria fonte de luz, através de reações nucleares, tá certo? Lá ocorrem reações nucleares, e aí aquela energia que vem é proveniente exatamente da reação nuclear. A Lua não, ela é um corpo que não tem reações nucleares, então simplesmente a luz bate na Lua e vem para a Terra. Então quando a gente vê a Lua, aquela luz na verdade lá é a luz do Sol que está batendo na Lua e vem para a Terra, ok? Ora, se a Lua fica na sombra da Terra, como ela não tem luz própria, ela vai ficar escura, então a gente deixa de ver a Lua, é a eclipse lunar. Mais uma vez, olha aí no desenho, não esqueçam, sempre os 3 corpos vão ser Sol, Terra e Lua, mas no caso aí da eclipse lunar, a Terra fica no meio, né, entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra vai lá para a Lua. Quando a sombra da Terra vai lá para a Lua, né, a gente tem a eclipse lunar, ok?